Bom dia, Rafael. Bom dia, prof. Tudo bem? Tudo. Bom dia, Luan. Tudo bem? Tudo. Meu áudio tá baixo para vocês ou tá bom? Tá bom, prof. Tá? Bom dia, Guilherme. Nós não tínhamos tarefa, né? Para hoje. Bom dia, Mari. Bom dia. Cadê vocês? Deixa eu ver vocês. Mata a saudade? Rafa, você não participou da aula ontem, né? Não, prof. Dormiu mais? Não, é que eu tava sem internet em casa, daí eu tava usando o meu 3G. Daí acabou o meu 3G, eu não podia mais participar. Tudo bem? Tudo. Cadê a Maria? A Maria não se mostrou ontem. Ela não tem câmera. Ah, não tem? E o João? A minha vai chegar, prof, dia 30, eu já comprei. Ah, que bom. Guilherme eu vi, o Luan. Guilherme Ávalo também não vi. Se mostrou ontem, Gui? Não. Não, né? Ô, prof, hoje eu tive que tomar banho para acordar. Gente, hoje não queria acordar também. Eu dormi muito mal essa noite. Meu nariz sangrou à noite. Tipo, Tá muito sangrou seco, bastante. né? E o meu nariz, ele não sangra um pouquinho, ele sangra muito, tipo, muito mesmo. Sim. É por causa que tá muito seco e aí a gente tem essas alergias. Eu, por exemplo, tenho rinite, né? Aí, meu senhor, é complicado. E daí, de tanto coçar, por isso que acaba sangrando, Mariana. Acho que vamos iniciar, né, gente? Não adianta ficar esperando muito tempo. Cadê meus gatinhos e minhas gatinhas que não apareceram? Deixa eu só dar uma olhadinha em vocês. Pessoal, oi. Eu mandei mensagem pro Pedro e pro Matias, só que eles não viram até agora. Né? Devem estar cochilando ainda. Daqui a pouco eles aparecem, né? Então, hoje nós vamos começar um conteúdo novo, tá? Nós estávamos falando sobre
polígonos, sobre quadriláteros, nós não vamos sair da conversa de polígonos, tá? Nós vamos continuar falando de polígonos, só que agora nós vamos para o capítulo, para a unidade 8, capítulo 8, onde a gente vai falar sobre área de polígonos. E as áreas, nós vamos calcular a área de alguns polígonos. Algumas áreas vocês já conhecem, tá? A gente já trabalhou nesse longo do tempo que a gente vem estudando. E hoje a gente vai recordar algumas e aprender outras, se alguém ainda não conhecia essas áreas que a gente vai trabalhar, tá? Então, eu vou trabalhar lá com vocês nos slides, porque é mais fácil para eu escrever. Aqui na apostila é mais complicadinho para a prof escrever, fica feio, quase vocês não entendem, né? E como eu tenho que resolver, então ali na apostila não é tão interessante. Então, se alguém quiser acompanhar, nós vamos começar na página 148, e eu pretendo fazer esse capítulo, a explicação, né, dela, hoje. E depois, durante a semana, a gente vai resolvendo os exercícios, tá? As atividades. Porque, assim, falando de uma por uma, assim, vai demorar mais tempo. Então, eu vou abranger todas elas, todas as áreas, e depois a gente só pratica as atividades dentro de cada conceito, tá bom? Então, aqui nosso slide. Então, área de polígonos, ó, tá a página 148 até a página 169. Então, vamos recordar, gente, o que é a área? A área de um polígono, a gente já trabalhou em algumas séries, falando que a área de um polígono é a superfície ocupada por esse polígono, né? Em outras palavras, a gente pode dizer que a área de uma figura plana é a quantidade de vezes que uma determinada unidade de medida de superfície cabe sobre ela. Inclusive, tem um exemplo que eu trouxe mostrando isso. Ou seja, num quadrado, quantas vezes a unidade metro quadrado ou centímetro quadrado cabe dentro dele? Então, isso é calcular área, tá? Então, quantas vezes uma determinada unidade de medida de superfície cabe dentro de uma superfície plana. A prof trouxe aqui uma definição um pouquinho diferente, ó. Área é a região interna de um polígono, variando de acordo com seu formato e tamanho. Cada polígono tem uma forma diferente de calcular a área, por isso são usadas diferentes fórmulas. Então, eu não posso calcular a área de um triângulo usando, por exemplo, a fórmula para calcular a área de um quadrado. Por quê? Porque são figuras geométricas que têm formas diferentes, certo? Vocês vão ver que tem até uma relação entre elas, porém a fórmula é diferente. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o trapézio. O trapézio também, não posso calcular a área de um trapézio usando a área de um paralelogramo ou de um retângulo. Outra figura que a prof não citou aqui, porque a apostila não está trazendo, que nós vamos aprender mais para frente, também é a área do círculo. Não tenho como calcular a área de um círculo usando, por exemplo, a área de um quadrado, tá? Porque são totalmente diferentes uma da outra, né? A região tomada por um círculo é diferente, né? Delimitada por um círculo é diferente de uma região delimitada por um quadrado. Então, por isso que cada figura geométrica tem a sua fórmula específica para calcular a área. Nós vamos trabalhar hoje as áreas do retângulo, do quadrado, do paralelogramo, do triângulo, do trapézio e do losango. Então, gente, no finalzinho do slide aqui, tem um pouquinho sobre unidade de medida. Mas aqui no início, quando a gente trabalha com área, a gente tem as unidades de medidas que são padrões para o trabalho com área. Que no caso, a unidade no Sistema Internacional de Medida é um metro quadrado. Por que o metro quadrado? Porque quando a gente calcula a área de uma determinada região, a gente usa duas dimensões dessa figura. Porque a área é uma superfície plana, a gente calcula uma região plana, né? Uma região delimitada. Então, eu vou calcular esse espaço delimitado por essa aí figura geométrica. Então, para calcular esta área, a gente usa duas dimensões, por exemplo, comprimento e a largura. No caso do volume, que é a nossa próxima matéria, a gente já vai calcular o quê? O volume ocupado, o espaço ocupado por um determinado corpo. Então, como é espaço ocupado, a gente vai usar
comprimento, largura e altura. Então, são 3 dimensões. Então, a unidade de medida padrão para calcular volume é o metro cúbico, tá? Então, quando a gente calcula a área, como a gente usa 2 medidas, no caso, o metro, vamos dizer assim, a gente vai calcular o quê? Metro vezes metro. E quando eu multiplico 2 medidas, né? Só um pouquinho, deixa eu ver quem tá tentando. O Pedro. Bom dia, Pedro. Não sei se ele conseguiu aderir já. Então, como a gente vai multiplicar aqui a mesma unidade de medida, no caso, né, metro por metro, então a gente faz aquela regrinha da potenciação. Metro vezes metro, tenho multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e somos expoente. Aqui tem um, então vai dar metro ao quadrado, tá? Depois, ali no finalzinho, a prof vai explicar bem certinho o que é o metro quadrado para vocês, tá bom? Agora, iniciando, né, falando sobre as nossas áreas específicas que a gente vai trabalhar aqui, nós vamos começar pela área do retângulo, tá? O que é um retângulo? O retângulo é um paralelogramo que tem os seus lados opostos de mesma medida, né? Os lados opostos entre si de mesma medida, e todos os seus ângulos internos são iguais a 90 graus. E o retângulo, ele ocupa uma determinada área, ó, um espaço delimitado, né, pelo seu contorno, essa parte rosa interna, esse contorno do retângulo aqui, é o que a gente vai calcular, é essa superfície que eu quero calcular. Então, vamos determinar aqui algumas medidas para esse nosso retângulo, para que a gente possa calcular a área dele. Então, dizendo aqui que a base desse retângulo, né, o comprimento dele, tem as 5 unidades, então eu vou dividir isso aqui em 5 unidades, dividir em 5 unidades, e a largura ou a altura, tanto faz, base, comprimento, largura e altura, dependendo do livro, né, vai usar essas denominações para cada elemento aqui do retângulo. Então, nós vamos chamar de base e altura, tá? Dividindo, então, aqui a nossa altura, delimitando um valor para ela, determinando um valor para a nossa altura, então, vamos dizer que ela tem 3 unidades de altura, esse retângulo. Então, dividindo em 3. Então, observe aqui, ó, o que aconteceu com o nosso retângulo? A gente fez o quê? Um quadriculado nele, né? Então, eu delimitei regiões menores, e cada uma dessa região aqui é uma unidade de medida de área. E para determinar a área, ó, eu trouxe ali, ó, cada quadradinho desse é uma unidade de medida. Então, e para determinar a superfície total desse meu retângulo, eu tenho que fazer o quê? Descobrir quantas vezes esta unidade de medida, né, esse quadradinho, cabe dentro da superfície desse retângulo. Então, se a gente considerar que isso aqui é 1, então nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 5 no comprimento ou na base, né? 5 na base, que é o que a gente trouxe aqui, e 3 na altura. Então, contando por cada um dos quadradinhos que nós temos aqui, nós vamos ter o que ali, ó? 3 vezes 5. Então, dentro desse retângulo, cabem quantas vezes esta unidade de medida? Cabe 15 vezes. Ou seja, a área desse retângulo é igual a 15 unidades de área, que é a nossa unidade de medida padrão que nós estamos usando aqui, tá? Unidades de área. Vou colocar assim. Então, gente, para calcular a área de um retângulo, como que eu fiz aqui? Eu fiz uma multiplicação de base pela altura. Então, é bem simples. Toda vez que eu quero calcular a região de uma área retangular, é só eu pegar a sua medida da base vezes a medida da sua altura. Super simples, não tem segredo. Então, toda vez que eu quero calcular a área de um retângulo, eu vou fazer o quê? Então, a gente tem como fórmula, a área do retângulo é igual a base vezes a altura. Ou, em alguns livros, vocês vão achar comprimento vezes largura. Não vai fazer diferença, tá? Nós vamos usar essa nomeação aqui, base e altura. Assim como a gente já veio usando ali, quando a gente estudou cada um dos elementos, tá? Então,
a teoria ficaria a área do retângulo igual a medida da base, que é o nosso Bzinho aqui, vezes a medida da altura, que vai ser, vamos chamar de H, certo? Não tem segredo. Então, se eu tiver um retângulo que tem base 10 e altura 50, qual que vai ser a área dele? 10 vezes 50, que vai ser 500 unidades de medida, tá bom? Agora, em relação a alguma dúvida sobre o retângulo? Na verdade, é uma revisão, né, gente? Porque a gente já estudou isso aqui em outras séries, né? Sempre a gente dá uma estudadinha, principalmente na área do retângulo, do triângulo e do quadrado, lá no 6º, 7º ano. Agora, nós temos aqui a área do quadrado. Então, eu tenho um quadrado. Esse meu quadrado, eu vou determinar a unidade de medida, quanto que mede o seu lado, né? Então, aqui eu tenho um lado, base e altura também. Por quê? Porque o quadrado, ele é o quê? Ele é um retângulo. Então, aqui embaixo a minha base e aqui minha altura. No entanto, a base e a altura desse meu quadrado, eles têm o quê? Elas têm a mesma medida. Assim, a gente acaba chamando esses elementos de lado, simplesmente lado, tá? Então, nós temos aqui um quadrado que tem 2 unidades de lado, né? E para calcular a área desse quadrado, o que a gente faz? A gente vai usar a mesma fórmula do retângulo. Por quê? Porque o quadrado também é um retângulo. Então, eu tenho que descobrir quantas vezes esse quadradinho aqui, ó, se repete dentro dessa área. E aqui tá simples, né? 1, 2, 3, 4. Então, esse meu quadrado tem 4 unidades de área de superfície. Então, a superfície dele é tomada por 4 unidades de área, considerando cada quadrado desse uma unidade de área. Então, como a prof falou no início, eu quero descobrir quantas vezes uma determinada unidade de medida de superfície cabe dentro da minha figura geométrica, do meu polígono em questão. No caso do quadrado, como os lados, né? Como as duas grandezas são chamadas de lado, a área pode ser dada por lado vezes lado ou lado elevado ao quadrado. Então, como fórmula para o quadrado, a gente teria ali lado vezes o lado, tem que usar um pontinho, né, prof? Ou simplesmente lado ao quadrado. Uma coisa interessante é que quando você conhece a área de um quadrado, você pode determinar o lado dele. Por quê? Porque você conhecendo a área, como que você calcula a área? Você faz lado vezes lado. Então, para descobrir o lado, você vai procurar um número que elevado ao quadrado deu aquela área. Então, se você tem a área, para descobrir o lado, você faz o quê? O lado vai ser igual. Qual que é a operação inversa da potência, gente? É a raiz quadrada, né? No caso aqui, como é a potência ao quadrado, então a operação inversa é a raiz quadrada de quem? A raiz quadrada da minha área. Por exemplo, se eu tiver um quadrado que tem área 64 centímetros quadrados, o lado desse quadrado vai ser 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 é 64, tá? E se eu tiver um quadrado que tenha lado 12, qual vai ser a área desse meu quadrado? 12 centímetros, vou pôr aqui. Vai ser 12 vezes 12, ou seja, 144, porque 12 ao quadrado é 144. Bem simples. Então, a área do retângulo, base vezes altura. Na caso do quadrado, a base a gente chama de lado e a altura a gente também chama de lado. Então, fica lado elevado ao quadrado. E se eu tiver a área, eu consigo determinar o quê? O lado do meu quadrado, usando a operação inversa da potenciação ao quadrado, que é a raiz quadrada, tá bom? Aí, nós temos a área do paralelogramo. Não é, prof? Mas para o retângulo e o quadrado já não são paralelogramos? São. Mas nós temos o paralelogramo qualquer, que é essa figura aqui, ó. Como que eu vou fazer para calcular a área dessa figura? Por quê? Porque ele não tem a formação do ângulo de 90 graus, né? Então, para eu calcular a área de um paralelogramo, nós vamos fazer uma organização nessa imagem.
para calcular a área de retângulo, o que eu faço? Base vezes altura. E no paralelogramo? Será que muda? Vamos ver lá. Então, vamos determinar aqui, ó. Nós temos a nossa base, né? E nós temos a altura do nosso paralelogramo. O que é a altura, gente? É um segmento de reta que sai de um vértice e forma um ângulo de 90 graus. A gente diz que ele é perpendicular ao lado oposto a esse vértice. Nesse caso aqui, então, a nossa altura do paralelogramo é um segmento de reta que sai do vértice e forma um ângulo de 90 graus com a base. Então, esta linha é o quê? É a minha altura, tá? E aí, se vocês observarem aqui, quando eu tracei a minha altura, o que aconteceu? Eu formei um triângulozinho nesse lado aqui, ó. Tem um triângulozinho. Nós vamos usar isso para organizar esse nosso, para redesenhar esse nosso paralelogramo. Então, esse triângulo que eu construí aí, ó, eu vou trazer ele para cá, tá? E vai ficar assim a nossa imagem. Ó. Então, ó, eu tirei ele daqui, imagina, faz de conta, tá? Não vou tirar. Eu tirei ele daqui e coloquei ele nesta parte aqui. Aí, ó, esquecendo esta parte, nós não temos mais, porque nós trouxemos ela para cá. O que aconteceu, gente? Ó, se eu esquecer esse cantinho aqui, o que eu formei? Daqui até aqui e daqui até aqui, ó. Eu formei agora o quê? Um retângulo. Não tive a formação de um retângulo? Aqui vai ser o meu H, daqui até aqui a minha base. Logo, para calcular a área de um paralelogramo, eu uso a mesma fórmula que eu uso para calcular a área de um retângulo, tá? Fazendo o quê? Base, então, a área de um paralelogramo vai ser base vezes a altura. Porque eu, organizando essa figura, eu vou ter a formação de quê? De um retângulo também, tá? Então, base vezes altura, não muda. Então, se esse meu paralelogramo tivesse aqui, por exemplo, a altura igual a 5 e a base igual a 8, a área dele seria exatamente o quê? 5 vezes 8. Aqui não importa, tá? A base é 8, prof, e a altura é 5. Lembra o que diz a multiplicação? A multiplicação, ela é comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, aqui não faz diferença inverter, tá? Então, a nossa área desse paralelogramo em questão vai ser o quê? 40 unidades de área. Porque a prof não determinou se era centímetros ou outra unidade de medida. Certo? Então, falando teoricamente, a área do paralelogramo nada mais é do que a base vezes a altura. B vezes H. Simples assim. Então, até agora, vocês viram que nós não mudamos a fórmula, né? Tanto para retângulo, como para quadrado, como para o paralelogramo, a fórmula é a mesma. É base vezes altura. No caso, quadrado, lado vezes lado. Vocês entenderam por que eu posso usar a mesma fórmula nesta figura? Sim ou não? Pessoal, vocês estão aí ainda? Oi, prof. Conseguiu entender por que eu posso usar a mesma forma do retângulo no paralelogramo? Sim. Sim? Então tá. Agora, gente, falando de uma outra área, nós vamos falar sobre a área do triângulo. Nossa, prof, como que eu vou calcular a área do triângulo, né? O triângulo é o quê? É uma figura geométrica que tem o quê? 3 lados. Nesses 3 lados, a gente também pode determinar base e altura de um triângulo. No caso do triângulo, a base é quem? É a parte aqui embaixo, então vou chamar aqui de base. E a altura, gente, é aquele segmento de reta que forma um ângulo de 90 graus com a minha base. Lembra que nós estudamos os pontos notáveis e a gente definiu o que era altura em um triângulo? Então, nesse caso aqui, se esse meu triângulo da forma que ele está, a minha altura eu considero isso aqui. Se ele tivesse em pé, eu poderia chamar essa parte de base e esse comprimento aqui, né, essa parte maior, né, de altura, tá? Por quê? Porque é onde eu tenho a formação de ângulo reto.
Então, nós temos aqui, então, nossa altura e a nossa base. E agora, como que eu faço para calcular a área de um triângulo? Se vocês observarem, se eu sobrepor um outro triângulo exatamente igual a esse, aqui, ó, no meu triângulo principal, então vou trazer isso ali, ó. Tem a altura, a base, como a prof já falou. Deixa eu apagar esse Bzinho que ficou ali. Então, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou sobrepor um outro triângulo sobre esse que eu já tenho inicialmente. Então, ó, trouxe ali a mesma base como lá em cima, então ficou paralelo, e vou trazer aqui a minha altura novamente. Então, eu tenho triângulo 1, triângulo 2. Quando eu sobrepus sobre esse meu triângulo 1, um triângulo imaginário, o que aconteceu? Eu tive a formação aqui de um retângulo. Não tive a formação de um retângulo? Gente, e como que eu calculo a área de um retângulo? O que a gente faz para calcular a área de um retângulo? Base vezes altura, certo? Se eu quiser saber toda essa região que eu formei aqui, eu vou fazer base vezes altura. Fazendo a área do retângulo, o que a gente tem? A gente tem o cálculo de 2 vezes a área do meu triângulo. Por que 2 vezes? Porque esse triângulo que eu sobrepus aqui, ele é igualzinho, ele é congruente ao primeiro. Então, se eu dividir a área desse retângulo por 2, eu vou estar descobrindo quem? A área do meu triângulo, que é aquela figura que eu quero determinar a área. Então, toda vez, essa área, gente, alguns livros trazem assim, cálculo, até acho que no de vocês trouxe, a área de um triângulo isósceles é igual a base vezes a altura dividido por 2. Mas essa área, ela é válida para qualquer triângulo, tá? Para isósceles, para escaleno e para retângulo também, como vocês estão vendo aqui. Então, se eu quero calcular a área de um triângulo, eu calculo inicialmente a área de um retângulo e divido essa área por 2. Simples assim. Só um minutinho, tem alguém tentando entrar. Nando? Quem é? É o Daniel. É o Daniel. Ela com o irmão dele. Tá. Bom dia, Daniel. Agora ele entrou, ele. Estranho, né? É que ele deve ter percebido que ele deve estar na conta do Nando dele, saiu e já entrou na conta dele. Entendi. Cadê? Ele não apareceu aqui. Aí. Bom dia, Daniel. Tudo bem? Que bom tê-lo aqui conosco. Então, continuando aqui. Então, gente, essa formulazinha, ela não é válida só para um triângulo isósceles, como alguns livros trazem, tá? Ela é válida para qualquer triângulo. Então, toda vez que eu quiser calcular a área de triângulo, eu vou fazer o quê? Base vezes altura, porque eu calculo a área de um retângulo, e depois eu divido por 2, certo? E assim eu vou ter a área do meu triângulo, qualquer tipo. Olha lá, no triângulo isósceles que eles falam, então a gente tem esse triângulo aqui, faz de conta que é isósceles, né? Então, ó, se eu dividir aqui a altura, o que é a altura? É um segmento de reta, né? Então, vou ter aqui minha altura, aqui é a base. Na verdade, geralmente eles fazem aqui, ó, eles sobrepõem desenha outro triângulo isósceles igual, divide em 2 partes, ó, e sobrepõe aqui, ó, tá? Então, o que eu vou ter? A formação de quê? De um paralelogramo, de um quadrilátero, né? No caso, um retângulo. Que eu vou ter aqui base e aqui, como é a altura, que vai ser a altura, ó. Então, base vezes altura, eu vou ter calculando a área de quem? Desse meu retângulo. Como eu quero só essa área aqui, ó, que é formada por 2 desses, eu vou ter o quê? Base vezes altura dividido por 2. Tá? Então, por isso, é válido para todos. Eu prefiro representar, né, num triângulo
retângulo, porque fica mais visível aqui, né? Eu não preciso ficar decompondo um outro triângulo em duas partes. É só eu sobrepor outro triângulo que fica melhor, fica fácil a visualização, certo? Deixa eu só apagar meus rascunhos ali. Não tem ninguém chamando no grupo lá, né? Do WhatsApp. Não, prof. Não, porque o meu WhatsApp tá a todo aqui. Pensei que pudesse ser talvez o Mathieu, mas ele não pediu para entrar. Simples assim, a área de um triângulo é base vezes altura, o produto disso tudo aqui, dividido por 2. Então, se a minha base for, por exemplo, 15, e a minha altura, 4, qual vai ser a área desse meu triângulo? A área vai ser igual a 15 vezes 4 dividido por 2. Então, usando a técnica de cancelamento, aqui dá para cancelar, fica 1 e aqui fica 2. 2 vezes 15 é 30 unidades de área. Pronto, simples, sem maiores segredos. Tem outras formas de calcular a área de um triângulo, que é a fórmula de Heron, tá? Que a gente trabalha com o semiperímetro de um triângulo. Depois, no finalzinho aqui, eu não lembro se trouxe, mas na hora de resolução de exercício, se aparecer, a prof explica para vocês, tá? Ou na próxima aula eu trago para vocês verem que também é possível, quando você conhece os três lados, né? Esta fórmula de Heron, ela é usada para quando você conhece apenas os lados do triângulo. Então, se você conhecer os três lados de um triângulo, você também consegue calcular a área dele, usando a questão do semiperímetro. Mas depois eu trago isso em uma outra aula, para não acabar não confundindo com essa fórmula aqui, tá? Vamos lá. Agora, a gente tem o losango. O losango também é um paralelogramo, certo? E como que eu faço para calcular a área de um losango? Então, vamos trazer aqui o nosso losango. Então, esse é o losango. O losango tem a diagonal maior e também tem a diagonal menor, certo? Usando esse mesmo esquema, gente, nós vamos verificar que o cálculo da área de um losango também é super simples, tá? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar um outro losango, vou dividir ele nesses 4 triângulos que eu tenho aqui e vou sobrepor esses triângulos formados nas laterais aqui do meu losango inicial. Então, vamos lá. Então, diagonal maior, diagonal menor, para quem não se lembra. Então, olha lá. Olha o que eu fiz. Eu tracei, né, ó. Peguei a minha diagonal maior e trouxe ela para cá. Peguei a diagonal menor e trouxe para cá. Então, como eu disse para vocês, peguei um outro losango, desmontei ele todinho e sobrepus as partes formadas sobre as partes que eu tenho aqui do meu losango inicial. Então, esse aqui, ó, é uma das partes, é igualzinha a essa, né? Eu tenho um triângulo congruente aqui, um triângulo congruente aqui, outro congruente aqui, outro congruente. Então, se eu juntar essas 4 partes, eu vou ter a formação de quem? De um losango exatamente igual a esse amarelinho. Assim, o que nós percebemos? Que a diagonal maior desse meu losango corresponde à altura de o quê? De um retângulo, certo? E a diagonal menor desse meu losango amarelinho corresponde a quem? A base desse meu retângulo que eu formei aqui quando eu sobrepus esses triângulos em volta do meu losango inicial. Assim, para eu calcular a área desse retângulo que eu formei, o que eu vou usar? Base vezes altura, certo? Como eu estou dizendo para vocês que esse triângulo 1 é igual a esse 2 é igual a esse, o 3 é igual a esse, e o 4 é exatamente igual a esse, quando eu calculo a área do retângulo, na verdade, eu estou calculando 2 vezes a área de quem? A área do meu losango, certo? Só que aqui, ó, no losango, a gente não usa base e altura. A base do meu retângulo que eu formei aqui, ó, no pontilhado, é chamado de quê? De diagonal menor, certo? E
A altura desse meu retângulo quadriculado é chamado de quê, no caso aqui? Nós podemos chamar de diagonal maior. Assim, para calcular a área desse meu retângulo, eu vou usar o seguinte: diagonal menor vezes a diagonal maior. Mas eu não estou interessada na área do retângulo que eu formei ali quando eu coloquei essas linhas, né, pontilhadas aqui em volta. Eu estou interessada na área do meu losango, da minha figurinha amarela. Calculando a área do retângulo, eu calculo 2 vezes a área do meu losanguinho aqui, né? Dessa região que está delimitada pelo losango. Então, para calcular a área de um losango, a gente faz o quê? Diagonal menor vezes a diagonal maior dividido por 2, certo? Então, assim, eu calculo a área do meu losango. Simples e fácil. Então, a área do losango é diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Bem fácil, né, gente? Não tem muito segredo nesses exercícios aqui, nesses cálculos de área. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Losango, acho que é a última área que a gente vai calcular. A prof está falando todos eles no geral, mas quando for fazer os exercícios, tá? Eu vou recordar com vocês. Não precisa se preocupar que eu vou recordar essa parte daí. Sempre vou estar voltando, tá? Então, esta aqui, ó, é a formulazinha da área do losango. Por exemplo, se o meu losango tiver diagonal menor 3 centímetros, vou até dar nome, e diagonal maior 6 centímetros. Qual vai ser a área desse meu losango? Vai ser 3 vezes 6 dividido por 2. Ou seja, cancelando aqui, para ficar mais fácil, 3 vezes 3, 9 centímetros quadrados. Então, a superfície ocupada por essa parte amarelinha é 9 centímetros quadrados. Bem simples, né? Não tem muito segredo, gente. É super tranquilo. Então, para a gente comprovar ali, área do losango, diagonal maior vezes diagonal menor. Primeiro eu tenho que resolver isso, então vamos colocar aqui, ó, um colchete, né, para separar o resultado dividido por 2. Sem segredo. E acho que agora está faltando para nós a área do trapézio. Então, o que é um trapézio? Um trapézio é um quadrilátero que tem um par de lados opostos paralelos, né? Que são chamados de base menor e base maior. E 2 lados não paralelos, que são chamados simplesmente de lados, certo? Isso aqui, ó. No trapézio também, então nós temos ali base menor, base maior. E nós temos também a altura, né? Assim como nos outros polígonos, o que é a altura? A altura é um segmento de reta que forma um ângulo de 90 graus com a minha base, certo? Nesse caso aqui, olha o que eu vou fazer. Se eu tiver um outro trapézio exatamente igual a esse meu inicial e encaixar ele junto com esse aqui, eu vou ter a seguinte formação. Olha lá. Aqui é a altura. Olha o que vai acontecer, tá? Então, eu peguei o meu mesmo trapézio e dupliquei ele e coloquei ele invertido ao lado do meu trapézio inicial. Quando eu faço isso, que figura, gente, eu formo? Que figura eu acabei formando aqui, ó, com a sobreposição desse meu trapézio? Eu tive a formação de um paralelogramo. Né? Então, eu tenho aqui, ó, essa aqui vai ser minha base, né? Ó, esses 2 lados são paralelos e esses 2 lados aqui também são paralelos e congruentes. Então, essa é a característica de um paralelogramo, ter os pares de lados opostos paralelos e congruentes entre si. E nós aprendemos como calcular a área de um paralelogramo. Como que eu calculo a área de um paralelogramo? Eu faço o quê? Base vezes a altura, só que tem um detalhe. Qual que é a medida da base desse meu paralelogramo que eu formei aqui, ó? Eu tenho o quê?
Daqui até aqui é base maior. E daqui até aqui, base menor. Olha em cima. Daqui até aqui, base menor. E daqui até aqui, base maior. Logo, daqui até aqui vai ser o quê? Vai ser base maior mais base menor. Então, a área, para eu calcular a área desse meu novo paralelogramo que eu montei nessa minha organização da figura, eu faria o quê? A base, que nesse caso vamos colocar aqui, ó, base, que é igual base maior mais base menor, vezes quem? Vezes a minha altura. Quanto que é a minha altura? A minha altura eu tenho aqui, que é H. Como a gente já fez a organização, você pegar esse pedacinho, ó, trazer para cá, o que que eu vou ter? Vou ter a forma, né, e tirar ele daqui, eu vou ter a formação de um retângulo. Lembra lá na área do paralelogramo? Então, eu posso calcular essa área da seguinte maneira. A área do meu, tô falando agora do todo, tá, gente? Do meu paralelogramo que eu formei aqui. Então, eu vou ter que a área vai ser igual a base maior mais base menor, eu tenho que fazer entre parênteses, por quê? Porque eu tenho que somar isso aqui, vezes a altura. Só que quando eu faço isso, eu estou calculando o quê? A área de quantos trapézios? Quando eu uso essa fórmula para calcular a área do meu paralelogramo que eu formei? Eu estou calculando a área de 2 trapézios semelhantes, certo? Ó, eu tenho um trapézio aqui, o rosa, e eu tenho meu trapézio pontilhado aqui, o 2, certo? E como nesse caso eu quero calcular a área do trapézio, se a área desse paralelogramo maior é base maior mais base menor vezes a altura, a área de um único trapézio, que é o que eu quero aqui na questão, é o quê? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, toda vez que vocês quiserem calcular a área de um trapézio, a fórmula vai ser essa: base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Vocês viram que interessante? Todas as áreas que nós calculamos tiveram uma relação, né? A gente se baseou na área de quem? Na área do retângulo ou do paralelogramo, né? Então, partindo da área do paralelogramo, a gente conseguiu definir a área do triângulo, do losango, que é um paralelogramo também, né? E do trapézio. Então, partindo especificamente da área de um retângulo, eu consigo definir a área de outros polígonos. Então, bem simples. Então, o que eu tenho que saber da aula de hoje, prof? Eu tenho que conhecer todas essas fórmulas, tá, gente? Tem que saber todas elas para que vocês possam realizar os exercícios que a gente vai ter depois, ok? Entenderam o porquê da fórmula? Sim ou não? Alguém ficou com alguma dúvida? Então, essa é uma dedução bem simples, né? Da cálculo de área. Então, aqui, a área do trapézio é igual a base maior, Bzão. Sempre vai ser chamado de Bzão a base maior, tá, gente? Mais área menor, Bzinho, vezes a altura, dividido por 2. Não vai mudar nunca essa formulazinha, ok? E aí, como eu falei para vocês, ó, eu trouxe aqui a unidade de medida de área. Então, no Sistema Internacional de Medida, SI, a unidade padrão de medida de área é o metro quadrado, seus múltiplos e submúltiplos. Como assim, prof? Então, nós temos aqui, o metro é a unidade padrão, é a principal, tá? E nós temos os múltiplos, que são os que são maiores que o metro quadrado, o decâmetro quadrado, o hectômetro quadrado e o quilômetro quadrado, que são, na verdade, os mais utilizados, tá? O quilômetro, né, o metro quadrado. E nós temos os submúltiplos, que são as unidades de medidas menores que o metro, que são o decímetro quadrado, centímetro quadrado e o milímetro. Essas duas aqui, ó, são bastante utilizadas, né? A gente vê com mais frequência. O decímetro, o decâmetro e o hectômetro, a gente não usa tanto assim, ok? E o que representa esse metro quadrado? O metro quadrado, gente, é uma região limitada por um quadrado
que tem exatamente 1 metro de lado, tá? Então, 1 metro por 1 metro, ou seja, 100 centímetros por 100 centímetros. Então, quando eu vou medir a área de uma região que eu uso 1 metro quadrado, eu quero descobrir quantas vezes esse metro quadrado, essa região de 1 por 1, cabe dentro dessa determinada superfície que eu quero medir. A mesma coisa, o que é 1 centímetro quadrado? É uma região limitada, né, por 1 quadrado de 1 centímetro de lado. Então, eu vou ter o quê? 1 centímetro vezes 1 centímetro. Eu vou ter o quê? 1 centímetro quadrado. Então, quando eu vou calcular, por exemplo, se eu tiver aqui no meu trapézio, eu tenho aqui 10 centímetros e a altura, a base menor, 6 centímetros e a altura igual a, vamos supor aqui, 3 centímetros, tá? Então, 3 centímetros, 6 centímetros e 10 centímetros. E eu quero saber a área que essa região rosa ocupa. O que eu vou fazer? Base maior mais base menor vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 16, 16 vezes 3 dividido por 2. 16 e 2 são múltiplos, então eu posso aplicar a técnica de cancelamento. Vai ficar 1 e vai ficar 8. Ou seja, 8 vezes 3, 24 centímetros quadrados. Significa o quê? Que nesta região aqui, eu consigo colocar 24 quadradinhos, tá? De quanto? De 1 centímetro de lado. Então, aqui vai ter um, aqui vai ter um, aqui vai ter um, aqui vai ter um. Então, em toda essa superfície, claro, aqui organizando, pegando a unidade certinha, eu vou conseguir colocar dentro dessa imagem rosa 24 quadradinhos iguais a esse. E esse é o mesmo significado que do meu metro quadrado. Então, é um quadrado que tem 1 metro de lado. Então, uma área que tem 10 metros quadrados significa o quê? Que eu consigo colocar 10 quadrados com 1 metro de lado lá dentro daquela região, tá? Cobrir aquela superfície, ok? Aí, gente, além, né, da unidade de medida, que é o metro quadrado, e os seus múltiplos e submúltiplos, a gente tem as medidas agrárias que a gente fala, né? E uma dessas medidas agrárias bastante importantes e bastante utilizadas é o hectare. O que é um hectare? Vocês sabem o que é um hectare? Quem lembra? Eu já falei com vocês sobre isso. O que é o hectare? Quem lembra o que é um hectare? Ninguém lembra? Vocês estão aí ainda? Estão me ouvindo? Sim ou não? Eu não lembro o que é hectare, não. Não? Gente, então eu vou fazer aqui em escala, tá? Porque eu não consigo fazer, vou fazer mais ou menos. Eu lembro. O que é, Luan? Não era uma medida, tipo assim, usado por comprar lote, essas coisas? Mas eu quero saber se você lembra quanto que vale essa medida. Isso daí não. Não? Então, eu lembro gente... que era 3. Não. Tinha 3 medidas, daí era de cada região. Na verdade, você está falando do hectare e do alqueire, né? Que a gente tinha também, a outra medida agrária é o alqueire, que a gente tem, de acordo com determinada região do país, a gente tem uma medida para um alqueire. Por exemplo, nós aqui, acho que é 24 mil metros quadrados, uma coisa assim, o alqueire. No caso do hectare, gente, o hectare ele é padrão em todos os lugares, tá? Um hectare, ele é uma área limitada por um quadrado que tem 100 metros de lado. Então, aqui vai ser 100 metros e aqui vai ser 100 metros, tá? Então, um hectare é uma região que tem uma área de 10 mil metros quadrados, tá? Então, aqui é 100 vezes 100 dá 10 mil. 10 mil metros quadrados. Isso é um hectare. O hectare geralmente é representado pela letra, deixa eu fazer aqui, hectare. É representado pelo HA, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar de hectare, essa medida representa uma região quadrada
que tem 100 metros de lado, ou seja, que é formada por 10.000 metros quadrados a sua superfície, tá? Então, essas medidas são as mais que a gente utiliza, né? O hectare e o metro quadrado. Quando fala de uma região muito grande, vai falar, tem tantos hectares. Lá o sítio do meu avô tem 10 hectares. O sítio do meu tio tem 45 hectares, e assim por diante. Porque ele está representando de forma mais simplificada essa medida, tá? Mas lembrando que um hectare são 10.000 metros quadrados, ok? Tranquilo até aqui, gente? Vamos praticar o que a prof falou um pouquinho aqui porque só falar também cansa. Acho que agora faltam quantos minutos para terminar a nossa aula? Meu celular tá meio louco. 6 minutos, então vai dar tempo da gente fazer alguns exercícios. Me avisem, tá? Quando tiver faltando um minutinho ali, pode me interromper, tá, Rafa? Então, olha lá. Determine a área das figuras planas abaixo. Então, eu tenho primeiro aqui. Que figura que eu tenho, gente? Um quadrado, certo? E como que eu calculo a área de quadrado? A área do quadrado é igual a lado ao quadrado, ou simplesmente lado vezes lado. Então, a área do nosso quadrado aqui em questão vai ser 8 ao quadrado, que vai ser igual a 64 centímetros quadrados. Pronto, já foi a letra A. A letra B, o que eu tenho? Eu tenho um retângulo, área do retângulo. Como que eu calculo a área de retângulo? Base vezes altura, ou comprimento vezes largura, tanto faz, gente. Então, no nosso caso aqui, vai ser 12 vezes 5. Nossa área do nosso retângulo aqui, olha que difícil. 12 vezes 5 vai dar 60 centímetros quadrados. Viu complicado isso? Agora lá, área do trapézio. A área de um trapézio é a área que a gente tem que forçar um pouquinho mais para lembrar, que ela tem mais termos, né? É o quê? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Por que tem que ser dividido por 2? Senão eu calculo a área de um paralelogramo. E não é isso que eu quero. Eu quero só a área de um trapézio. Então, vai ser base maior mais base menor. Lembrando que você tem que sempre fazer essa soma antes, tá? Vezes a altura dividido por 2. No nosso caso, nós vamos ter lá 20 mais 12 vezes 4 dividido por 2. Esta área vai ser 32 vezes 4 dividido por 2. 2 e 4 são múltiplos, posso simplificar, assim como 32, né? Então, cancelando, vai ficar 1 e aqui fica 2. A área do nosso trapézio em questão aqui vai ser 32 vezes 2. 32 vezes 2, 64 centímetros quadrados. Pronto. E para a gente terminar aqui, a área do triângulo. A área do triângulo é o quê? Base vezes a altura. Mas eu tenho uma mania de pôr o x, gente, mas não é mais para a gente fazer isso, né? Dividido por 2. Então, a área do nosso triângulo em questão, nossa base e nossa altura. Não pode esquecer, tá? Quem é a altura de um triângulo? É o segmento de reta que forma um ângulo reto com a base, tá? Nesse triângulo, é essa medida aqui. Em alguns, você vai ter aqui do lado, tá? Diferente. Então, aqui vai ser 6 vezes 8 dividido por 2. Vamos cancelar aqui para facilitar nosso trabalho. Sempre que possível, gente, usa essa regrinha que é tranquilo, tá? Então, a área do nosso triângulo vai ser 3 vezes 8. 3 vezes 8, 24 centímetros quadrados. Difícil? O que vocês acharam? Fácil, prof. Fácil. Gente, um detalhe que a prof não falou que é importante. Quando eu vou calcular a área, eu tenho que trabalhar sempre com a mesma unidade de medida. Se eu tiver uma medida em metro e a outra em centímetro, eu tenho que transformar tudo em metro ou tudo em centímetro. Eu não posso multiplicar metro por centímetro, tá? Então, esse é um detalhe, é o que mais às vezes dificulta nos exercícios. Então, você tem que estar transformando essas unidades sempre na mesma unidade. Oi? Falta 2 minutos. Tá. Um campo de futebol mede 110 metros de comprimento e 75 metros de largura. Qual que é a sua área? Um campo de futebol é o quê, gente? É um
retângulo, certo? Bem retângulo, né? Não igual ao meu. Então, tem 110 de comprimento e 75 de largura. Então, a área vai ser 110 vezes 75. Que vai dar quanto aqui? Vou fazer aqui para ser mais rapidinho. Não precisa, mas vamos fazer, né? 75 vezes 110. 8.250 metros quadrados. Olha que fácil. Certo? Esses outros a gente resolve numa próxima aula. Galerinha, olha quantos que eu trouxe para a gente se divertir. Mas a prof é meio enroladona, né? Então, aqui, printem, façam o print dessa tela aqui para vocês terem sempre em mãos as áreas de todas as figuras que a gente calculou ali, tá? Então, aqui é um macetezinho para vocês não esquecerem, ok? Tarefinha para amanhã. Gente, eu sei que vocês estão fazendo o trabalho, mas não são tantos exercícios, tá? Ó, página 149 a 150 tem 4 exercícios, vocês vão fazer rapidinho, é só sobre as unidades de medida diária. E na página 152 e 153 tem mais 4. Façam aquilo que vocês conseguirem, tá? Então, tentem fazer, porque a gente precisa praticar. Não adianta para falar e depois a gente não praticar, né? Então, página 149, 150, 152, 153. Veja sempre o lado bom em todas as coisas. Então, sempre é bom a gente estar vendo positivamente tudo aquilo que acontece ao nosso redor, ok? Gente, bom estudo para vocês, bom finalzinho de aula, tá? E até amanhã. Qualquer dúvida, procura a prof lá no WhatsApp, beleza? Beijo, tchau, Luan!